Você já ouviu falar no texto da Bíblia Peshitta? Ainda não? É por isso que eu estou aqui. Eu sou Luiz Gustavo, este é o canal Bíblia em Casa e eu estou aqui a pedido de alguns inscritos do nosso canal para falar um pouco sobre o que é o texto Peshitta ou a Bíblia Peshitta. Você que não é inscrito no nosso canal, nos dê a alegria de poder ter conosco. Se inscreva, deixe o seu like e compartilhe este vídeo e o canal para que outras pessoas possam ser alcançadas pelo conteúdo que nós sempre estamos apresentando aqui de forma simples, clara, objetiva e esclarecedora, a fim de trazer simplicidade e luz para aqueles que estão iniciando os estudos nas Escrituras e têm curiosidade de se aprofundar um pouco no estudo bíblico e teológico. Que Deus abençoe a sua vida. Texto Peshitta é o assunto do vídeo de hoje. Na verdade, nós temos aqui no Brasil já algumas publicações de algumas editoras desse texto bíblico no português, não é? Que não é um texto tão popular, não é um texto usado nas comunidades evangélicas, não é um texto usado nos cultos, né, das igrejas, mas é um texto que serve para o estudo particular e para a comparação, como nós já tratamos aqui em um vídeo anterior sobre algumas questões de traduções bíblicas. Então, afinal de contas, o que é o chamado texto Peshitta? Para trazer um pouco de clareza nesse breve vídeo que nós queremos trazer, eu estou aqui em minhas mãos com a Bíblia Peshitta. Esta Bíblia que foi publicada no ano de 2019 no Brasil pela editora BV Books. Está aqui a Bíblia Peshitta. Não vou fazer um review, a ideia não é trazer um review desta Bíblia, porque aí a gente precisaria de um outro formato de apresentação de vídeo, mas que posteriormente nós com certeza vamos apresentar para os irmãos. Apenas eu gostaria de falar um pouco sobre esta tradução e a base desse texto e quais são as suas principais características. Em outra oportunidade, num review completo, nós vamos poder visualizar qual é a proposta em detalhes que esta Bíblia traz. Lembrando que essa aqui não é a única tradução ou a única obra contendo, né, que contém o texto Peshitta no Brasil. Existe uma outra editora, algumas outras editoras que já publicaram este material, né, e que tem aí a disponibilidade dos leitores este texto com essa fonte específica que é o texto Peshitta. Esta Bíblia que eu apresentei agora para vocês, ela está no português, mas a base dela é o texto Peshitta. No outro vídeo nós falamos aqui sobre os textos bases que são utilizados para tradução de textos especificamente do Novo Testamento. Eu citei aqui o texto majoritário, o texto receptus, o texto crítico e também existe um outro texto que eu não citei, que é o chamado texto da família 35. Esses tipos de textos são apreciados mais na área acadêmica, para os especialistas em crítica textual e idiomas bíblicos, tá bom? Que não é necessário que todas as pessoas tenham acesso a esse tipo de informação, muito embora seja importante ter, mas isso é a parte mais acadêmica, é a parte mais técnica da área da investigação no que diz respeito a textos bíblicos. Então, esse texto que contém-se aqui nesta Bíblia, na verdade é um texto que não tem nada a ver com os que eu citei. Texto base para o tipo de tradução que foi feita é um texto que vem dos manuscritos em aramaico, isto mesmo. O Antigo Testamento originalmente foi escrito em hebraico, mas tem algumas partes do Antigo Testamento em aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego, mas essa Bíblia aqui, ela foi traduzida do português, certo? Para a partir de textos que vêm do aramaico, que é uma das línguas bíblicas mais antigas, ou por que não dizer, além de ser uma língua bíblica, das civilizações humanas, é uma das mais antigas línguas que podem existir. É uma língua semítica, não é? É uma língua muito antiga
que ela é semelhante também às estruturas do hebraico, mas com as suas respectivas particularidades. Então, o aramaico é uma língua que, nos dias de Jesus, era utilizada pelo povo. O nome Peshita significa simples, ou seja, o texto Peshita é um tipo de texto que vem de um idioma chamado simples, claro, acessível. Nos dias de Jesus, existiam vários idiomas a partir de cada grupo étnico e de cada nível da sociedade que tinham idiomas diferentes. Por exemplo, o governo e o alto escalão romano utilizavam o grego e o latim. Os judeus utilizavam o hebraico, mas o povo simples falava aramaico. E, segundo a maior parte dos estudiosos, é atribuído que era o idioma que Jesus e seus discípulos usavam, até porque a maior parte do público que ouvia o mestre e o seguiam eram as pessoas mais simples. Evidentemente que Jesus, na sua humanidade e por também sua divindade, e nem tanto talvez por sua divindade, mas é defendido por alguns estudiosos, que Jesus ele falava vários idiomas. Então, evidentemente que Cristo conhecia o hebraico, porque a Torá que ele lia na sinagoga, como nós temos passagens bíblicas nos evangelhos que fazem alusão a isso, a Torá estava no hebraico e Jesus, com certeza, dominava bem o hebraico, falava com as autoridades, provavelmente em grego, e como alguns apontam, também era utilizado o latim, então nós não vamos ter dúvidas que Jesus dominava esses idiomas, apesar de não haver textos bíblicos que relatem quais eram os idiomas que Jesus e os discípulos utilizavam. Mas é claro e evidente que há uma unanimidade, uma grande afeição a informar que Jesus, para o povo mais simples, ele utilizava o aramaico. Então, o texto Peshita é um texto que é baseado em manuscritos aramaicos, em pergaminhos, em rolos antigos, datados aproximadamente do século V depois de Cristo. Há uma grande reunião de manuscritos que foram encontrados, não é, que são manuscritos datados do século V no idioma aramaico. Evidentemente que nós não temos a intenção aqui de passar detalhes técnicos sobre estes manuscritos, mas apenas de trazer a definição de o que significa o texto bíblico Peshita. Então, nós temos hoje já no Brasil, como essa Bíblia que eu mostro novamente, que é uma Bíblia que foi traduzida, ao invés de ser do hebraico e do grego, foi traduzido de manuscritos que foram encontrados do texto aramaico, ou seja, o Antigo Testamento traduzido do hebraico para o aramaico e do grego para o aramaico, que é uma língua bastante antiga. E essa tradução, ela tem características específicas, resultados da tradução do hebraico para o aramaico e do grego para o aramaico. E aqui nós temos uma Bíblia que foi traduzida do aramaico para o português. Então, é uma tradução interessante, porque ela traz uma abordagem textual diferente do que nós estamos acostumados a ver, certo? Mas que nós não vamos dizer que é o texto original, porque o texto original, hebraico, grego e algumas porções do Antigo Testamento, de alguns livros como Jeremias, Ezequiel e Daniel, que vão ter porções no aramaico, mas não na sua totalidade. Houveram, a partir do século V, o descobrimento de textos, de volumes, de toda a Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, traduzidos dos textos dos idiomas originais para o aramaico. E aqui, como eu apresentei, o exemplar de uma Bíblia trazida para o Brasil pela editora PV Books em 2019, resultado da tradução do aramaico para o português. E essa Bíblia tem aqui um manual de diferenças, ou das principais diferenças de textos que estão em português baseados nos textos mais tradicionais
para a Bíblia Peshitta. Nós vamos depois fazer um review para apresentar especificamente quais são as diferenças. Mas aqui a nossa ideia é de definir o que é o texto da Bíblia Peshitta. É um texto que foi traduzido para vários idiomas a partir de pergaminhos ou de manuscritos que estavam traduzidos dos textos dos idiomas originais hebraico e grego para o idioma aramaico, ok? Espero que você tenha compreendido, entendido, e se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco e nós teremos o maior prazer em atender os irmãos e trazer aqui conteúdos esclarecedores a ajudar os nossos queridos inscritos e todos aqueles que acompanham os nossos vídeos no YouTube sobre a palavra de Deus e sobre assuntos teológicos. Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar os nossos conteúdos. Eu sou Luiz Gustavo e esse é o canal Bíblia em Casa. Que Deus abençoe você. Até a próxima oportunidade.